As contradições de conviver com uma pessoa superdotada. Existe uma contradição curiosa na forma como a sociedade enxerga as pessoas superdotadas. Todo mundo quer ter um amigo superdotado, até que ele tenha a primeira crise. Enquanto a inteligência produz resultados, ela é admirada. Enquanto a criatividade gera soluções, ela é celebrada. Enquanto a capacidade de aprender rapidamente impressiona, ela é elogiada. Mas poucas pessoas estão preparadas para compreender o que existe por trás disso. Porque a superdotação não é apenas um conjunto de vantagens. Ela também pode significar intensidade emocional, sensibilidade elevada, pensamentos acelerados e ininterruptos, dificuldade de desligar a mente, questionamentos constantes e, às vezes, um desgaste psicológico que as pessoas de fora simplesmente não enxergam. Muitos admiram o resultado, poucos conhecem o processo. E quando surge a primeira crise, o primeiro esgotamento, a primeira sobrecarga emocional, aquela imagem romantizada da genialidade começa a desaparecer, porque a sociedade gosta da inteligência, mas nem sempre sabe acolher a humanidade de quem a possui. Existe uma contradição ainda mais interessante. Todo mundo quer estar próximo a uma pessoa superdotada, até que ela comece a fazer previsões, até que ela consiga identificar padrões. Não previsões mágicas, mas uma análise profunda. Não são adivinhações, mas projeções baseadas em padrões, em observações, experiências acumuladas, em conexões que o cérebro dessa pessoa faz de maneira quase automática. Muitas pessoas superdotadas passam a vida identificando relações entre fatos que aparentemente se mostram desconectados para outras pessoas. Elas observam comportamentos, reconhecem padrões, detectam inconsistências e incoerências, percebem tendências que, antes mesmo que elas se tornem evidentes para os demais, e muitas vezes alertam. Dizem que determinado projeto não vai funcionar, que determinada parceria apresenta riscos, que determinado comportamento pode gerar consequências previsíveis, mas frequentemente eles são percebidos como dramáticos. E esses alertas são recebidos como pessimismo, arrogância ou exagero. Até que o tempo passa e aquilo que foi previsto acontece. Não porque a pessoa superdotada seja dona da verdade, mas porque ela identificou padrões que outras pessoas ainda não tinham percebido. O problema é que ouvir algo que desafia nossas expectativas raramente é confortável, especialmente quando ferimos o ego de alguém, ou preferimos acreditar que ocultando a verdade ficará tudo bem. E talvez a maior contradição de todas seja essa. Todo mundo quer conviver com o superdotado, desde que ele gere benefícios, desde que ele resolva problemas, desde que ele ofereça soluções, desde que ele produza resultados, desde que esteja disponível e desde que ele use as suas capacidades para atender às expectativas externas. Muitas vezes, o interesse diminui quando essa mesma pessoa precisa de compreensão, quando essa pessoa precisa de acolhimento, quando o superdotado demonstra vulnerabilidade, quando ele estabelece limites, quando ele decide não usar sua inteligência apenas para servir aos interesses dos outros, porque infelizmente ainda existe uma tendência de enxergar pessoas talentosas como recursos, ferramentas, máquinas, e não como seres humanos completos, com necessidades, com emoções, com fragilidades e limitações, com medos, incertezas, que precisa de retroalimentação também. A verdade é que inteligência não elimina a necessidade de afeto. Capacidade cognitiva não substitui pertencimento. E desempenho não elimina sofrimento. Pessoas superdotadas não precisam apenas ser admiradas, precisam ser compreendidas. Precisam de pertencimento mesmo, não tem outra palavra. Elas não precisam ser consultadas somente quando surge um problema. Elas precisam ser respeitadas quando enfrentam os próprios desafios internos. Talvez o verdadeiro teste de amizade, de uma relação ou de uma convivência saudável seja justamente esse. Você valoriza a pessoa apenas pelo que ela pode oferecer ou valoriza a pessoa por quem ela é? Porque admirar alguém
pelos seus talentos é fácil. Difícil é permanecer ao lado dessa pessoa quando esses talentos eles vêm acompanhados de complexidade emocional, que exigem empatia, compreensão, porque no final a superdotação não torna ninguém superior e nem inferior, apenas diferentes de alguns aspectos. E toda diferença genuína, ela exige algo que está cada vez mais raro nos dias de hoje: a disposição de compreender além de julgar, de ouvir antes de rotular e de enxergar o ser humano por trás dessa capacidade extraordinária. Talvez esse seja o maior desafio e talvez a maior demonstração de respeito.